Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 ao 4. Nós vamos falar hoje sobre as atitudes de um vencedor, e Neemias nos ensina isso muito bem. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio de Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pai celestial, nós louvamos o teu nome. Bom é saber que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é Deus que nos conduz em vitória. Pai celestial, os teus filhos estão aqui nesta noite, também estão online. Meu Pai celestial, nessa corrente de oração, buscando ao Senhor, buscando uma saída, buscando uma estratégia, buscando, Senhor, a vitória que vem do Senhor. A nossa vitória está nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, e nesta noite, Senhor, nós queremos aprender um pouco mais da tua palavra a respeito de Neemias, que nos ensinou tantas coisas. Foi um homem, meu Pai celestial, que foi desafiado a uma grande obra, e ele foi até o fim, porque o Senhor o sustentou. Que assim seja conosco, é que oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, dificuldades e desafios sempre surgirão em nossas vidas, sempre. Enquanto nós estivermos aqui na terra, acaba uma dificuldade, acaba um desafio, daqui a pouco vem outra dificuldade, vem outro desafio, e assim nós vamos vivendo em meio de dificuldades e desafios. Não há quem não passe por eles. E esse texto que nós lemos aqui, nós vemos a dificuldade que Neemias viu que o povo de Jerusalém estava passando. E ele se sentiu desafiado. Naquele momento que ele ouviu aquela notícia, aquele momento que o seu coração se turbou, e que ele chorou e que ele lamentou, era um momento que Deus estava tocando no coração dele, dizendo assim: é com você, Neemias. Aquela notícia não chegou até ele por acaso. Aquela notícia chegou porque Deus queria levantar um homem para mudar a situação daquele povo ali que estava com seus muros caídos, o povo que estava vivendo na miséria. E ele sabia que Deus contava com ele. Muitas vezes chega alguma situação na nossa porta e às vezes nem nos diz respeito, né? A gente pensa que é isso, mas muitas vezes Deus está te mostrando para dizer que é com você que Ele conta para que essa situação ela seja resolvida. Pelo texto aqui que nós lemos, nós podemos ver que muitos já haviam voltado do exílio, ou alguns estavam lá e ninguém havia feito nada. Mas Neemias, quando ouviu a notícia, recebeu a notícia, ele chorou, ele lamentou, ele orou e ele agiu. Foram 4 coisas que Neemias fez, que nós podemos ver aqui nesses 4 versículos que nós lemos aqui. E se nós desejamos vencer, temos que enfrentar os desafios, crendo que o Senhor vai à nossa frente, trabalhando em nosso favor. Os desafios, eles aparecem, as dificuldades, elas aparecem. Não tem como eu chegar a um desafio, uma dificuldade para mim, eu querer passar para outra pessoa. Nós queremos ser vencedores, nós não podemos desprezar, né, nem fazer de conta que não é com a gente. A situação chegou, nós precisamos encarar. E Neemias, diante dessa dificuldade toda, ele não se acovardou. Ele tomou a posição, ele não fugiu que o problema não era dele,
Ele não delegou esse problema para ninguém, nem a responsabilidade para outro resolver. A maneira que Neemias enxergou essa situação, esse problema, foi o grande diferencial para que ele fosse bem-sucedido no final da reconstrução daquele muro. Neemias, ele estava ali no exílio e Deus fala com ele, né? Ele tocou no coração dele para que ele voltasse e reconstruísse os muros de Jerusalém. É impressionante essa história. É impressionante como que Neemias, sem nenhum maquinário, né, só com os homens que ele contava, ele conseguiu reconstruir aqueles muros em 51 dias. Foi um feito maravilhoso, né, e Deus esteve com ele. Eu gosto muito de pensar, logo quando Neemias chegou chegou em Jerusalém, que foi olhar os muros, a Bíblia nos diz que ele ia em silêncio, no meio da noite, para olhar os muros, e ele levava um ou dois com ele não levava muita gente não, porque ele não fazia conhecer os seus intentos. E eu fico imaginando Neemias olhando, a Bíblia fala que ele até um pedaço ele foi a cavalo, depois ele teve que ir a pé, porque tinha dificuldade muito grande para poder chegar onde estavam as ruínas. Quando eu leio esse texto, que aqueles homens que estavam ali com Neemias, eles estavam vendo o muro caído, mas Neemias naquele momento ele já olhava e ele estava contemplando os muros erguidos. Por 3 dias ele foi ali, ele olhava, e ali ele não era um arquiteto, ele não era consultor, mas Deus capacitou aquele homem, e a maneira dele enxergar e agir diante do problema foi um grande diferencial para Neemias. Agora, uma pergunta que muitas vezes não quer calar dentro do nosso coração: por que nós enfrentamos dificuldades? Por que nós temos que enfrentar? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Entre outras coisas, para que nós tenhamos mais fé, mais esperança, mais paciência, mais experiência. Lá em Romanos 5:3, capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Por que nós enfrentamos dificuldades? Para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós conhecemos o nosso Deus, nós nos achegamos a Ele, cada momento, cada experiência, nós estamos crescendo diante do Senhor, nós estamos conhecendo mais e mais o Senhor, para que sejamos aperfeiçoados espiritualmente e que possamos ajudar a outros que estejam em dificuldades semelhantes. Quantas vezes nós estamos passando por um problema, passamos por ele, pouco tempo depois alguém chega perto de nós, passando uma situação semelhante, e nós podemos compartilhar com aquela pessoa: olha, eu também passei por isso, mas Deus me deu a estratégia, Deus me deu a vitória. E assim nós podemos ir abençoando a vida das outras pessoas. Já que temos que enfrentar as situações difíceis, as adversidades, o que nós vamos fazer em meio às adversidades? Primeira coisa que nós aprendemos aqui com Neemias: não tome decisões e atitudes precipitadas. Não tome. Neemias, após ouvir a situação dos judeus, ele parou, refletiu, ele orou, ele jejuou, ele não agiu impulsivamente. Às vezes, quando chega uma situação, nós queremos resolver aquilo rapidamente para ficar livre daquilo, e não paramos, não refletimos, não nos aconselhamos, e tomamos decisões que podem estragar os melhores planos. Então essa foi uma das coisas que Neemias fez.
É preciso buscar a sabedoria que vem do Senhor. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18, diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Olha que coisa linda. Melhor é a sabedoria, porque a sabedoria, ela nos conduz no caminho certo. Às vezes, a que pega as armas de guerra e vai lutando com a sua própria força e, no fim, fazendo coisas que só vão atrapalhar o rumo da sua vida. O que fazer no meio das adversidades? Aceitar que todas as pessoas enfrentam problemas. Todo mundo enfrenta. Tem gente que tem aquela a síndrome, só comigo que acontece isso. Você já ouviu alguém falando assim? Só comigo que acontece essas coisas. Não. Com todas as pessoas acontecem as coisas. Meu irmão, por maior que seja o seu problema, sempre você vai encontrar alguém que tem um problema maior que o seu. É assim. E aquele que tem um problema maior que o seu vai encontrar um outro que tem um problema maior que o dele. Eu sei que nossos problemas, eles nos trazem preocupação, às vezes angústia, mas nós não podemos pensar que nós somos os pobres encoitados que estamos sofrendo sozinhos. A Bíblia nos diz que tudo sucede igualmente a todos. Está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, diz assim: o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como impuro. Portanto, não se desespere olhando para as suas tribulações. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições, elas vêm, mas nós precisamos estar centrados, sabendo que nós não estamos sozinhos na situação, nem sozinhos passando por aflição, porque a aflição todos passam, e nem sozinhos na caminhada, porque Jesus é conosco. O que fazer em meio das tribulações? É saber que Deus deseja nos usar independentemente dos nossos problemas. Nós não podemos desistir do mundo só porque nós estamos passando por problema. Eu estou passando por um problema, mas eu não vou deixar de ser canal de bênção na vida das pessoas. Muitas vezes a nossa postura no meio da adversidade já é bênção na vida daqueles que estão nos observando. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor em tempo algum. É tempo de servir ao Senhor, é tempo de servir aos irmãos. Nós podemos estar passando por dificuldade, mas nós não podemos deixar de ser bênção, um canal de bênção na vida das pessoas. Os cristãos de Macedônia, eles estavam passando por uma tribulação muito grande. Quando Paulo pediu uma oferta para os cristãos pobres de Jerusalém, aquele povo lá da Macedônia esqueceu dos problemas dele, pensou nos problemas, eles pensaram nos problemas do povo pobre de Jerusalém e levantaram uma oferta e mandaram para Paulo. Eles também estavam passando por dificuldade, mas nem por isso eles deixaram de abençoar. E em 2 Coríntios 8, 2, Paulo diz assim: em sua profunda pobreza superabundou em riqueza e em riquezas da sua generosidade. Quais são as atitudes que nós podemos ver de Neemias que devemos ter diante das adversidades? Nós queremos ser vencedores. Neemias foi um vencedor naquele propósito que Deus colocou diante dele. E nós queremos também? Então devemos ter as atitudes. Nós podemos olhar aqui no versículo 11, que Neemias, ele orou ao Senhor pedindo que ele fosse bem sucedido. Ele diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei, ele estava indo servir ao rei, ele tinha que pedir algumas coisas para o rei para que ele pudesse voltar. Eu acho esse texto tão lindo. Ele chega perto do rei e ele estava realmente abatido. E o rei olha para ele e pergunta para ele assim: Neemias, o que está acontecendo com você? E o texto nos diz que Neemias orou. Naquele momento Neemias orou.
eu fico imaginando, né? Não foi aquela oração assim, peraí, rei, deixa eu orar aqui um pouquinho e daqui a pouco eu dou a resposta para o senhor. Não, foi aquela oração do coração, sabe aquele momento assim, que a gente sempre está falando com o Senhor, orando em espírito, aquele momento que você está olhando para a pessoa, mas você está ligado no trono da graça do Senhor. Senhor, converte esse coração desse homem a mim. A Bíblia nos diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele conduz para onde quer. Às vezes nós tememos o homem, o que ele pode fazer, e não é isso que a Bíblia nos ensina. A gente pode orar ao Senhor e pedir que Deus toque no coração daquela pessoa para que ela seja favorável a você, para que seja bênção na sua vida. E foi isso que Neemias fez. Ele orou, ele colocou diante de Deus as suas inquietações, clamando ao Senhor com objetividade. Ele colocou todas as questões, o que ele precisava, ele pediu ao Senhor com objetividade. Lá em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então todas as coisas, não é uma coisa ou outra não, todas as coisas. Então essa atitude de Neemias diante da situação da adversidade, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele manteve-se humilde diante daquele que poderia ajudá-lo, que era o rei Artaxerxes. Ele chegou diante do rei, e o rei perguntou o que ele queria, e o rei foi bom para com ele. Gente, tem gente que está passando na pior, mas não pede apoio de jeito nenhum. Não é aquela soberba, é aquele orgulho, não pede ajuda, não pede oração, tenta resolver por ele mesmo. O rei Salomão nos deixou lições sobre a humildade. Em Provérbios 15:33 ele diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Em Provérbios 29:23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá a honra. A Bíblia já nos diz que a soberba, ela precede a ruína. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nós precisamos ser humildes diante das pessoas. Foi isso que nós vimos aqui Neemias fazendo. Outra atitude de Neemias, ele conquistou a vitória por etapas. Meus irmãos, quando o problema chega, a gente quer resolver o problema da noite para o dia, achando que o problema se resolve assim. Não é assim que o problema resolve. Nós vivemos, é um milagre a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada manhã, né? Hoje já foi, amanhã Deus tem algo novo. A Bíblia nos diz que nós vivemos em novidade de vida. É a cada dia, a cada dia. Não tem como eu chegar no topo da escada pulando do primeiro para o último degrau. Não é assim. É degrau por degrau, é de fé em fé, é de vitória em vitória, dia após dia. E nós precisamos, e aí Deus vai nos ensinando a ter paciência, Deus vai nos ensinando a ter fé, a não duvidar, a esperar. É dia após dia. Em meio às lutas, o que fazer? Nós precisamos tomar cuidado para não ficar olhando somente para o problema ali, daquele momento. A gente tem que pensar no futuro. Foi o que eu falei para vocês. A Bíblia não fala o que Neemias estava pensando na hora que ele estava andando no meio daquelas ruínas, mas eu creio que ele estava ali já andando e olhando e vendo aqueles muros prontos. Nós estamos passando por tribulações difíceis, sim, mas vamos pensar no dia que Deus me der a vitória. Eu vou fazer um culto de ação de graça ao Senhor e vai ser uma festa, vai ter até coxinha, né? Nós vamos celebrar o Senhor. Estou passando por um momento de angústia, sim, mas nós precisamos pensar lá na frente. Vai passar, Deus vai dar a vitória.
A aflição do tempo presente não é para comparar com a glória do porvir. Ao amanhã, Deus tem novidade. Deus fará coisas novas. É assim que nós precisamos ver, e não ficar afundados no problema do hoje. Quando nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Salmo 37:5 fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Em meio às lutas, nós precisamos ter bom ânimo. Quando a gente fica desanimado, que coisa horrível. Não dá vontade de levantar da cama. Tem muita gente que desiste até de vir à igreja, né? Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias, Senhor, renova minhas forças, Senhor, renova minha esperança, Senhor, renova o meu ânimo, Senhor, me ajuda. Nós precisamos lembrar a cada dia que nós não somos suficientes em nós mesmos. No meio da angústia, no meio da aflição, a gente clama ao Senhor. A palavra de Deus nos conta, quando Davi chegou da guerra e chegou no seu arraial, estava tudo queimado, suas mulheres e seus filhos tinham sido levados embora. E a Bíblia nos diz que aqueles homens grandes, homens de guerra, eles sentaram e choraram até não ter mais força. Mas tem um versículozinho que fala assim, que Davi animou-se no Senhor. Ele pergunta: Deus, é para eu ir atrás daquele povo para conquistar, para trazer as mulheres e as crianças? Deus falou assim: vai. E ele se animou, naquilo que ele animou, o povo se animou com ele. Então vamos. Às vezes na sua casa o povo está abatido, mas a gente tem a palavra do Senhor. Nós temos a palavra de vitória. Nós sabemos em quem nós temos crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Nós não vamos desistir. Anime-se no Senhor. Quando você estiver desanimado, dobre o seu joelho, ou então cante louvores, põe um CD, põe uma música bem alta e cante louvores ao Senhor, mas anime-se. Não deixe o abatimento chegar no seu coração. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Em meio às lutas, saiba vivenciar os problemas. Os problemas vão vir, vão. Chegou o problema para Neemias, ele chorou. E assim às vezes nós precisamos também fazer, chorar, sentar. Tem gente que fica tentando mascarar o problema, tentando fazer de conta que ele não existe. Ele existe. Ele existe sim. E nós vamos vivenciar esses problemas dia após dia. Neemias lamentou e chorou, mas reagiu. A palavra de Deus nos diz que em João 35, que Jesus chegou junto ao túmulo de Lázaro e chorou. Jesus chorou. Esse termo dacruo quer dizer que ele chorou e muito quando Jesus chegou ali. Mas logo após, ele falou assim: Lázaro, vem para fora. E a situação mudou. Nós somos humanos e devemos aprender a vivenciar as nossas emoções. E por fim, em meio à luta, nós devemos ter uma vida vitoriosa no meio das tribulações. Mas como ter uma vida vitoriosa no meio das tribulações? É isso que o segredo que Paulo nos revela lá em Romanos 8, de 35 a 39. O homem que passou por tribulação, que foi chicoteado, que foi preso, foi humilhado, que ficou preso em correntes, mas nada tirava do coração daquele homem que ele era mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele diz lá em Romanos, ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o perigo ou a espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é ter uma vida vitoriosa, que mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das adversidades, nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E assim nós vamos vivendo de fé em fé, de vitória em vitória. Eu quero te desafiar a ler o livro de Neemias, são somente 10 capítulos. Eu creio que seu coração vai se encher de alegria em ver que esse homem, como que Deus direcionou e ele teve a vitória. E assim somos nós. Se nós queremos ser o vencedor, nós precisamos, em Cristo Jesus, nós precisamos sim, muitas vezes chorar, mas precisamos jejuar, orar, precisamos agir. Nós estamos aí nessa semana de oração, buscando ao Senhor, né? Nós não sabemos o que será o ano de 2021, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor é conosco, porque nós estamos entregando as nossas vidas, os nossos projetos diante dele. Tenha atitudes, enfrente as situações e creia no poder do Senhor, e assim nós seremos mais que vencedores. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, nós louvamos por tua palavra. Como é bom poder descansar em ti, como é bom, meu Pai celestial, parar e refletir na tua palavra. Pai, nos dá, Senhor, um coração humilde diante do Senhor, nos dá um coração dependente de ti, nos dá um coração voltado, Senhor, para entender mais e mais do querer do Senhor para conosco. Meu Deus, nos mostra a estratégia que estão os teus filhos fazendo essa corrente. Muitos nos ouvem pela internet, meu Deus, que estão buscando ao Senhor, colocando diante de ti essa situação. Pai, que o Senhor dê vitória, que o Senhor ajude a cada um, que a cada dia, Senhor, a tua graça e a tua bondade se manifeste na vida dos teus filhos. É que eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe.